vlog na obra do apartamento Sertório. A gente está aqui na fase de finalização, né? Então, da marcenaria para a fase de pintura. Então, tem umas soluções bem legais que a gente vai mostrar aqui hoje. A gente está aqui no quarto de solteiro, né? Esse quarto, ele é multiuso. Então, a gente tem o uso de closet, né? São 3 usos. De closet, um home office e a parte de quarto de hóspedes também. O que a gente pensou? Foi fazer um armário aqui grande, né? Então, esse armário aqui é bem grande, tem 6 portas. Aqui é a parte de gavetas, parte de gaveteiro, cabideiro também. Aqui a gente tem uma outra parte também de cabide. E aqui é bem legal, geralmente a gente faz nesse canto aqui, no canto closet. Mas nesse caso, a pedido da cliente, a gente fez um pouquinho diferente. Então essas 2 portas aqui. Desse lado ficou uma sapateira, então ela consegue apoiar aqui todos os calçados. Inclusive nessa última, a gente deixou um pouquinho mais alto para colocar botas, sapatos que são maiores, né, mais altos. Desse lado, então ela pediu também, né, pra gente ter um espaço de cabideiro até o final. Então ela consegue ter espaço de cabideiro tanto aqui até o final do canto. E aqui também a mesma coisa, o que realmente deixa mais espaço, mais amplitude. Bom, pessoal, aqui a gente está no quarto do casal. Qual foi a proposta aqui? É um espaço com menos armários. A gente tem aqui um armário com porta de correr. A ideia seria guardar itens mais gerais, por isso que a gente tem esse armário aqui acima da cama. E também ter um layout um pouco mais solto. Como a gente não tem tanto espaço, a ideia é ter um criado mudo, mais fixo de um lado, mas do outro ser algo mais móvel. E a cama, como ela vem mais ou menos até aqui, acaba ela ficando muito perto da nossa abertura do armário. Então, a ideia é ter um criado mudo aqui, que é mais mesa de cabeceira, algo realmente mais solto. Como a gente não tinha tanto espaço, a ideia aqui é, dentro do armário, fazer algo mais com cabideiros. Então são majoritariamente cabideiros, a gente não tem gaveta aqui porque realmente ia ficar muito apertado desse lado, quanto aqui no nosso outro lado também. Aqui a gente preencheu com 2 arandelas, então a gente tinha uma iluminação que é mais focada numa parte, então quando for dormir ali, numa parte de leitura, é ótimo. Aqui a gente tem um interruptor para ligar essa arandela e o legal dessa arandela é que ela consegue direcionar a luz, né? Então, tô lendo, consigo direcionar para cá. Ou não, quero algo mais com uma abajur, perfeito, direciona para baixo. Tanto essa quanto a desse lado aqui também. Desse outro lado, o legal é que a gente fez um armário, então um armário mais alto, onde dá para guardar mais coisas. E, como eu falei aqui na parte de cima, a gente tem mais espaço de armazenamento. Uma coisa interessante, tanto nesse quarto quanto no outro, é que a cliente não queria ar-condicionado. Então a gente procurou bastante para desenvolver no projeto um modelo de ventilador que fosse legal, que fosse bonito e que ainda atendesse a proposta. Aí chegamos a esse modelo, está um pouco coberto por conta da obra, mas aí a gente pode até falar um pouco mais sobre ele. É um modelo que é dourado, tem uma iluminação e tem fases, né? Então a parte de iluminação a gente consegue colocar em 3 fases distintas: branco quente, branco frio e branco neutro também. Falando aqui um pouco da TV, o que a gente pensou, né? A gente embutiu essa TV. Primeiro, porque a gente tem um espaço reduzido aqui, então vai ficar em torno de 40, 50 centímetros de corredor. Isso causaria um problema, então toda vez que passasse ia esbarrar na parte da TV, se não tivesse esse painel. A solução que a gente encontrou foi embutir essa TV, então não tem mais essa questão de passagem e esteticamente fica muito mais bonito. Também tem essa solução, por quê? Porque aí toda a fiação, toda a parte de tomadas, de caixa de passagem, ligação da TV de modo geral, a gente consegue embutir e esconder dentro do painel. Aqui a gente tem essa prateleira que serve mais como decoração e para apoiar também os equipamentos. E aí uma coisa legal também da gente comentar é sobre o piso. No apartamento todo a gente escolheu usar um piso, um tipo de piso só, para realmente ampliar o espaço, dar essa sensação. E por que o amadeirado? Primeiro, é um porcelanato amadeirado, traz esse aconchego pela textura, mas traz também, a gente queria um piso com muita facilidade de limpeza, né? O vinílico não atende tão bem nessa questão, né? Um piso que ele
ele é um pouco mais sensível. E o porcelanato a gente consegue realmente limpar com mais facilidade, lavar, etc. Acaba sendo muito mais fácil. Até a instalação, por ser um pouco mais demorada, mas ainda assim, depois de instalado, é muito melhor. Agora a gente tá aqui no banheiro. Uma coisa que é legal falar sobre esse banheiro é que é a parte mais usada da casa. É um banheiro que ele cumpre também a função de lavabo. Então a gente usou mais os revestimentos e a ideia aqui realmente foi promover o relaxamento. Então quando for tomar banho, é aquela sensação de que tá na natureza, é aquela sensação de esquecer o mundo lá fora mesmo. Esquecer que tá no meio da cidade. Então começando dos armários, a gente tem um armário aéreo com espelho. Então a gente tem uma porta, a gente colocou portas de correr, tá? A gente pensou nessas portas de correr pra conseguir economizar no nosso espaço da frente. Então a gente consegue colocar um toalheiro, consegue colocar alguma coisa aqui, né, uma toalha de rosto, sem a porta ficar batendo. Tanto desse lado aqui, quanto essa segunda porta que também é de correr. Mas aí pra não ficar um bloco, né, de espelho, o que dá essa amplitude que a gente quer, mas se é algo um pouco mais leve, a gente tem alguns nichos. Esses nichos são para trazer a personalidade da cliente para esse espaço. Então dá para colocar uma decoração, dá para colocar aqui um vasinho, um difusor, algo nesse sentido. Apesar de todo o conceito, a gente também está falando de um ambiente que é menor, que ele é pequeno, é estreito. Para conseguir ter uma funcionalidade legal nesse ambiente, a gente pensou em algumas coisas. Primeiro, revestimentos com tom intermediário, né? Então a gente tem aqui o revestimento geral do banheiro, é um cinza intermediário, onde limpa muito mais fácil o acabamento do piso. Ele é um acabamento mais acetinado, ele não é brilhoso, então a manutenção acaba sendo bem mais fácil. Uma coisa legal que foi aqui na nossa parte de bancada é que o armário, a gente não queria nada muito próximo do chão, nada que tampasse de fato a passagem para uma futura limpeza. Então a gente fez um armário um pouco mais alto e uma porta basculante invertida. A gente consegue a estética, né? Então de esconder toda a parte de tubulação, ter um espaço para armazenar os itens, mas sem perder a questão da funcionalidade. Aqui falando da nossa bancada, tinha algumas soluções também. Uma solução que a gente encontrou foi colocar uma bancada com uma cuba de semi-encaixe. Essa cuba de semi-encaixe foi escolhida porque o espaço que a gente tinha aqui de abertura da porta era muito próximo dessa cuba. Então se a gente aumentasse essa bancada, poderia até causar um acidente ou até bater essa porta mesmo, né, na bancada. Bom, com isso, a gente colocou essa cuba de semi-encaixe para recuar a bancada, mas a gente não perder a funcionalidade, então ainda tem espaço aqui para usar, lavar mãos, lavar o rosto, enfim, usar mesmo de forma geral. Uma coisa bem legal aqui, que a gente também não costuma fazer tanto em banheiros, a gente não precisa colocar o sabonete, né, então aquele potinho de sabonete aqui na lateral. Por quê? A gente pensou em colocar um dispenser, aquele mesmo dispenser que a gente usa na cozinha, a gente pensou em colocar aqui no banheiro, onde você consegue deixar o sabonete. O legal desse dispenser também é que o acesso ele é por cima, então você consegue encher, né, o refil aqui por cima, e aí é só apertar para sair o sabonete. A bancada fica mais clean, sem tantos objetos. E aí, falando do revestimento, né, a gente falou sobre revestimentos intermediários, mas os outros revestimentos foi realmente para promover esse relaxamento. A gente tem um forro com acabamento vinílico, a gente tem um revestimento que é o guache da Porto Belo, que ele geralmente, essa cor, né, mais verdinha ali, mais esverdeada, remete à natureza. E a gente aplicou tanto na bancada quanto na parte aqui do nicho. O nicho com luz indireta, né, então apesar do revestimento no fundo, a gente também tem a luz indireta, né? E claro, uma luz amarelada para realmente aumentar a sensação de relaxamento. Por conta também do espaço pequeno, a gente elegeu um box camarão, tá? Então a gente consegue ter toda essa amplitude. Se fosse um box de correr, a gente teria toda a parte de entrada muito pequena. Então por isso a gente coloca esse box camarão. Para ainda deixar mais confortável, né, e pensando ainda no dia a dia, ali na funcionalidade, a gente pensou em colocar um toalheiro térmico. Esse toalheiro, ele é ligado na energia, então é ligado na tomada, ele esquenta, né, então depois do banho você consegue deixar aqui a sua toalha.